Agora nós vamos voltar a falar do caso do professor Fábio Amaral Calegari, que foi morto a tiros no sítio cercado. O crime aconteceu em março deste ano, quando o professor estava a caminho de uma escola, a caminho do trabalho. Eu tive acesso exclusivamente aos depoimentos do ex-patrão apontado pela polícia como mandante do crime e dos suspeitos da suposta execução dessa execução. Uma trama marcada por segredos, vingança e reviravoltas que você só acompanha aqui no Cidade Alerta. Fábio Amaral Calegari teria sido morto em uma trama até cinematográfica. No início, a polícia chegou a suspeitar que o professor teria sido morto por engano, mas essa história teve uma reviravolta nos últimos dias. Fábio saiu de casa na manhã do dia 15 de março para dar aula em uma escola, mas antes de chegar ao destino, foi executado a tiros. Nesta reportagem você vai conhecer um a um os suspeitos presos pela polícia que investigou o assassinato. Um crime premeditado e planejado bem antes daquele dia. Segundo as investigações, Fábio Calegari morreu após mover uma ação trabalhista contra uma revenda de veículos onde trabalhou por alguns anos. O valor da ação, mais de R$300 mil. Fábio era contador e, por ter acesso às movimentações financeiras, era considerado um potencial risco para denunciar qualquer irregularidade nas transações. E esse teria sido o motivo do assassinato. A revendedora, que chegou a ter várias filiais, é a ARP Motors. Ela leva as iniciais do verdadeiro dono, Alan Ricardo Pereira, que, segundo a polícia, foi quem encomendou a morte de Fábio Calegari. Além disso, 2 dias antes do assassinato do professor, a polícia apontou que Alan encaminhou uma foto de Fábio para o grupo responsável pelo assassinato. E nesta foto, o contato salvo no celular estava como Fábio Financeiro ARP. Para a investigação, esse é o principal indício do envolvimento de Alan no assassinato. Agora vamos aos movimentos que antecederam o assassinato e que a polícia investigou para descobrir todos os envolvidos nesta trama. Imagens de uma câmera de segurança mostram o veículo usado pelos atiradores em uma rua próxima à casa de Fábio, mais de 1 hora antes dele sair para trabalhar. O carro fica estacionado das 5h40 da manhã até as 6h53, quando Fábio sai de casa. O carro, uma Spin de cor preta, roubada na região metropolitana de Curitiba e que estava com as placas adulteradas. Foram apenas 4 minutos até o momento em que Fábio é morto próximo ao terminal de ônibus do sítio cercado, às 6h57 da manhã. Em apenas uma semana, a polícia descobriu quem eram os atiradores que seguiram Fábio Calegari: Eric Gustavo Farias Ritter e Genivaldo Ribeiro de Santana. Eles teriam sido contratados para monitorar, seguir e matar o professor. Em depoimento, Genivaldo confessou participação no crime, mas negou ser quem efetuou os disparos. Quem foi que disparou? O Eric. Eric, então, foi o autor dos disparos de arma de fogo. Quando o delegado pergunta sobre a motivação do crime, A princípio foi por causa de mexer com mulher casada. É? Você sabe com que mulher que ele mexeu? Não. na primeira versão, então, a polícia investigou a possibilidade de Fábio Calegari ter um suposto envolvimento com a esposa de Dieck Charles Monteiro, integrante de um grupo criminoso envolvido com o tráfico de drogas, armas e até homicídios. Já Eric, que teria sido o atirador chamado por Dieck, negou ter efetuado os disparos. O senhor confessa ter praticado esse homicídio? Não. Não? O senhor tem conhecimento de quem foi que praticou esse homicídio? Também não. Não? Você conhece essa pessoa aqui? Eu, senhor. Nunca viu? E pra mim? Tá bom. Vou mostrar a fotografia da vítima Fábio do Amaral Calegari, ao que o interrogado disse desconhecê-lo. E a partir da identificação do Dieck que se tem uma reviravolta neste caso. Isso porque a polícia descobriu que ele não era o verdadeiro mandante do crime, e sim seria um dos intermediadores, ao lado de um outro criminoso, bastante conhecido da polícia. O crime aconteceu no dia 15 de março e já nos primeiros dias, 7 dias depois, nós conseguimos prender os dois executores, o atirador e o motorista. O mandante teria contato com algumas outras pessoas que teriam articulado. Essa pessoa que divulgamos o cartaz agora seria uma pessoa que teria arranjado o atirador. Fernandes Nogueira Barros, conhecido como Nando, ou mafioso, seria ao lado de Dieck o outro articulador do assassinato. Fernandes também tem uma vasta ficha criminal e, para a polícia, é um dos membros mais perigosos do grupo criminoso.
Fábio sempre ficou incomodado com as intimidações que sofria de Alan, até porque eles sempre marcavam locais à noite, escuros, sem muitas pessoas, para fazerem essa suposta negociação da dívida trabalhista. E foi por essas intimidações que o Fábio avisou a família que se um dia ele fosse morto, o mandante seria o ex-patrão. E segundo a Polícia Civil, o cerco se fecha da seguinte forma: Alan Ricardo Pereira entra em contato com Dieck e Fernandes, encomendando a morte de Fábio Calegari, mas sem dizer exatamente que a motivação é uma ação trabalhista. Em seguida, Fernandes deixa a secretária, Isadora Maria Dargel da Silva, responsável pelos pagamentos aos executores, como hospedagens e alimentação. Já Eric e Genivaldo são contratados para a execução do crime, mediante pagamento de R$10 mil para Eric e a quitação de uma dívida que Genivaldo tinha com Dieck. Alan foi preso pela Polícia Civil recentemente por suspeita de ser o mandante do crime. Em interrogatório, ele ficou em silêncio. A empresa em que o senhor trabalha é sua? Você pode ficar... Mas perguntas ficar em silêncio, doutor. Ficar em silêncio. Vou ficar em silêncio. O advogado de Alan afirma que a prisão não deveria ser sustentada com base em uma foto de celular e que irá pedir a soltura do cliente. Um dos executores disse de forma categórica, isso com perícia em celular, que o Fábio, claro, lamentamos a morte da vítima, mas que o Fábio teria mexido com mulher de bandido. Ainda esse executor aponta quem foi esse bandido que o Fábio teria mexido. O executor fala, quem mandou matar foi o fulano. Além de Alan, a polícia também prendeu Eric, Genivaldo, Dieck e Isadora. Já Fernandes segue foragido. O Fábio teria movido uma reclamação trabalhista no montante superior a R$300 mil e essa, de acordo com a investigação, seria a motivação para o pagamento, né, o arranjamento ali de pistoleiros para a execução desse crime. Esses são os depoimentos que para a polícia fecham esse cerco, né? Que eles descobrem exatamente como e por que Fábio Calegari foi morto. Esse homem aí é o Alan. Ele é o dono da ARP Veículos. Ele já teve várias outras lojas. Era uma loja bastante famosa aqui em Curitiba, na região metropolitana. Recentemente ele estava com uma e essa disputa aí pela dívida trabalhista que o Fábio moveu seria um dos motivos aí para esse assassinato. E não só isso, o Alan certamente estava com medo que o Fábio Calegari pudesse falar alguma irregularidade que acontecia ali dentro dessas lojas e por isso então seria, segundo a polícia, esse o motivo da execução. E todos os outros envolvidos nesse assassinato, nessa trama cinematográfica, porque eles já planejaram bem antes esse crime, porque o Fábio já estava ali meio com receio do Alan, familiares já tinham falado com a polícia, falaram o seguinte, ó, o Fábio antes de morrer contou que se um dia ele morresse, se ele fosse assassinado, quem seria o mandante, quem seria o assassino, seria o Alan. E aí a polícia começa a desvendar, descobre essa foto, que tá ali Fábio Financeiro ARP, quando descobre essa foto já mira pro Alan. E a gente descobriu até uma coisa, que o Alan teria até saído de Curitiba no dia que esse crime aconteceu, para ele ter uma espécie de álibi, para ele falar, não, eu não tenho nada a ver com isso, eu estava em outro lugar. Só que a polícia já sabe que esse crime foi planejado muito antes. Já sabia que esse crime tinha sido planejado até com as fotos 2 dias antes do assassinato, com as mensagens, tem interceptação ali de mensagens do Eric, ele diz ali na polícia que ele negou, mas tem interceptação que nós tivemos acesso, que o Eric fala assim, ó, eu fui lá e era para eu dar 3 tiros, eu descarreguei a arma na cabeça dele. Então imagina só você como tá essa situação e o motivo então esclarecido segundo a polícia de por que o Fábio Calegari foi executado. Tem gente já comentando que tem dúvidas ali com relação à morte do professor Fábio Calegari. Esse professor que foi morto em março deste ano, ali no sítio cercado, quando ele estava indo para uma escola. A principal hipótese levantada pela polícia, a investigação que levou a polícia, é de que o Fábio moveu uma ação de mais de R$300 mil contra o ex-patrão, contra o Alan, que é dono da ARP Veículos, a revendedora de veículos. E aí, o medo não era só a parte financeira. O medo maior, Ricardo Wilson está aqui na tela comigo para a gente comentar, viu, X? Porque o que a gente ficou sabendo ali da polícia?
O fato da dívida trabalhista gerar ali um valor de 300 mil reais incomodou, de fato incomodou o Alan nessa situação. Só que essa loja tem vários outros processos rodando. E aí qual que foi a principal hipótese? Que algumas lojas do Alan não eram do Alan, não estavam no nome dele, que ele estava utilizando laranjas para fazer uma espécie de lavagem de dinheiro. Eu, Fábio Calegari, sendo o contador dessa loja, de todas as lojas, ele podia ir lá e abrir a boca. Então imagina você viu uma situação como essa, que chama atenção. Vamos fazer de conta, William, que a gente não tá no Cidade Alerta, que a gente não tá ao vivo. Vamos fazer de conta que a gente tá fazendo aquele nosso bate-papo de redação, né? É que você fala, o professor, a investigação da polícia mostra que o professor, a suspeita, foi morto porque ele entrou com uma ação trabalhista no valor de 300 mil reais. Tava até conversando com o Eric aqui, com o Mandela, eu falei, peraí, 300 reais? 300 mil reais? É muito dinheiro? É muito dinheiro. Mas são só 2 carros que essa revendedora de carros pode ter na garagem. E o cara tem, que nem você disse ali, várias garagens, vários estacionamentos. Então, aí eu posso fazer uma pergunta pro senhor? Com certeza. Senhor não, o senhor tá no céu. Fala. Não, que é o seguinte. Você é mais velho que eu, tá louco? Não, é modo de dizer mesmo, porque o senhor tá com uma muito elegante, então preserve-se. Então assim, essa conversa, não é verdade. Então assim, essa conversa, essa versão pra você, ficou nisso mesmo? Você acreditou? Você acha que seria só por causa dessa ação trabalhista? Não é por causa dessa ação, não. O problema é ter lojas que não estão no nome do Alan. Ele usa o ARP, que é a sigla dele. Mas ele tinha, se eu não me engano, 5, 6 lojas, bicho. Ele teve que fechar ali por conta da pandemia, depois de um tempo. Só que essas lojas, ao que a polícia investiga, não estavam no nome do Alan. O Alan já tinha um envolvimento anterior, pelo que eu vi no relatório policial, já tinha envolvimento anterior com o tráfico de drogas, e que essa situação poderia gerar a ele um incômodo maior. Ou seja, não é a dívida trabalhista, é o que o Fábio Calegari pode falar que pode me derrubar. Exato. E outra coisa, você já imaginou uma investigação da polícia mais apurada numa... Tô fazendo uma conjectura, antes que os advogados já liguem aqui, falando que a gente tá falando mal da... Mas vou fazer uma conjectura. Já imaginou uma investigação da polícia? Vamos imaginar uma conjectura, tá, William? O DENARC investigando uma garagem de carros aqui de Curitiba ou da região metropolitana. E verificando exatamente o movimento de saída de dinheiro e chegada de dinheiro, venda de carros e recompra de carros. E vai chegar naquela suspeita que a polícia sempre nos fala, que um dos melhores lugares para se lavar dinheiro do crime organizado é onde? Posto de gasolina, estacionamento de carros, garagem de carros e também alguns bares e restaurantes. Aí já viu, né? Mas é só conjectura, pelo amor de Deus. E vai longe essa história ainda, Virso. Vai longe essa história ainda, até porque... Como que foram feitos os pagamentos? Porque dinheiro saiu de alguma conta, né? Dinheiro saiu de algum lugar, porque os outros ali, os executores, já estavam programando o que iam fazer com o dinheiro que estavam recebendo. O Fernandes está foragido. O Fernandes seria o cabeça desse grupo aí, está foragido, não foi encontrado até agora. E ele ou recebeu alguma coisa ou não recebeu. Ou seja, teria também dinheiro para receber dessa execução. Da onde vai sair esse dinheiro? Então, são conjecturas, como o Vilches disse aqui pra gente, porque são coisas que vão chamar a atenção, que com certeza a Polícia Civil vai seguir acompanhando esse caso, está investigando esse caso e tenta encontrar o Fernandes. Boa história. Boa história, é verdade.